Boa noite. Boa noite. Vamos fazer nossa abertura deste sábado à noite. Querida presença do Dr. Cássia, meu querido aluno, para que faça a devida limpeza de qualquer energia negativa dessa forma. Pedindo a purificação da água, plenamente necessária para nossas casas. E assim, em nome de Deus, Cristo da caridade, estamos iniciando a atividade deste sábado à noite. Nossa irmã Guida vai fazer a explanação e aí vai descer para os lados. Assim seja. Boa noite, irmãos, irmãs. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho, do capítulo 12, a vingança. A vingança é um dos últimos vestígios deixados pelos costumes bárbaros que tendem a apagar-se entre os homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos traços desses costumes selvagens, sobre os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós sabeis, é de tal forma contrário a esta prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não apenas não é espírita, mas não é sequer cristão. A vingança é uma inspiração tão funesta que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Se é mais forte, precipita-se como uma besta feroz sobre aquele que chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, na maioria das vezes, reveste-se de uma aparência hipócrita, dissimulando profundamente em seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma atalhos, segue o inimigo na sombra, sem que desconfie, e espera um momento propício para feri-lo sem perigo para si. Esconde-se dele, espiando-o sem cessar, preparando-lhe armadilhas odiosas e oportunamente derrama o veneno em seu copo. Quando seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas, aos quatro ventos, vão se avolumando pelo caminho. Além disso, quando aquele a quem persegue, se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava outrora rostos amigos e benevolentes. Fica espantado quando mãos que procuravam a sua recusam-se a apertá-la. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e próximos se desviam e fogem dele. O covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Abaixo, pois, esses costumes selvagens. Abaixo, esses modos de um outro tempo. Todo espírita que hoje pretendesse ter ainda o direito de vingar-se seria indigno de figurar mais tempo na falange que tomou sob divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita pudesse um dia ceder
ao impulso da vingança, em vez de perdoar. É uma mensagem de Jules Olivier, Paris, 1862. Eu escolhi esse tema porque hoje em dia, nós temos muito ainda disso, né? Está acontecendo muito isso. E desde antes do Cristo, né? O Cristo ainda recomendava-nos, né? Que a gente amasse os nossos inimigos, né? Aqueles que não concordam conosco. E hoje ainda a gente vê que querem exterminar um oponente em pleno século XXI, né? Nos dizendo cristãos, quiçá espíritas. Né? Então, nós vamos dar uma conversadinha sobre isso. Eu fiz uns compêndios aqui para a gente dar uma refletida. Tá? Peguei de Gotas de Esperança umas frases bem fortes para que a gente possa refletir sobre isso. Emmanuel afirma que o ódio é o amor que está doente. Querer dar o troco, responder à altura, é uma doença, né? Querer ficar sempre observando, como disse aqui no Evangelho, né? Aquela pessoa, aquele oponente, né? É uma fixação. Em geral a gente diz, bem feito, né? Quando acontece uma coisa ruim para os nossos oponentes. A vingança é um prato que se come frio, né? Outro ditado. Deus está vendo. A gente diz como se fosse, né, um ditado muito certo. A justiça tarda, mas não falha. Essa ainda vá, né? Ainda vá. Tudo isso é desejo de vingança. No fundo, estamos desejando que o opositor ou o desafeto se dê mal. E ainda tripudiamos em cima da sua dor. O orgulho, a vaidade e o egoísmo são chagas da humanidade. Concorrência desleal, maledicência, dissimulação em querer se dar bem a qualquer preço. Hoje em dia é considerado normal. Como eu falei no início, né? A gente muito vê isso, né? Por debaixo dos panos, querer passar a perna nos outros. Afinal, estamos num mundo onde o capitalismo impera, né? Então, principalmente assim, quem tem mais poder aquisitivo quer, né, sempre se sobrepor a quem tem menos. Mas Jesus não espera isso de nós, cristãos. E como diz o próprio Evangelho, principalmente nós espíritas, né? Amar os amigos é muito fácil. Né? Amar as pessoas que são certinhas, que são corretas. O difícil é convivermos pacificamente com pessoas que sentimos repulsa ou antipatia, ou que não comunga com os mesmos ideais que nós, ou que tenham feito algum mal para a gente, né? Ou para um familiar, ou para alguém conhecido, ou que esteja agindo de forma, né, diferente da que nós queremos que seja. E no Evangelho ainda tem, né? Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Pergunta Paulo, ou Pedro para Jesus. Mestre, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Não 70 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Então nós temos que perdoar sempre. É só uma simbologia para que a gente, né, tenha uma conta indefinida, mas temos que perdoar sempre. Perdoar e ser perdoado também. Porque muitas vezes nós nos preocupamos muito, claro, porque é uma ordem, né, evangélica, Jesus nos recomenda, perdoa o seu irmão de jornada. Mas muitas vezes nós próprios não nos perdoamos. O auto-perdão é fundamental para que a gente possa também enxergar o outro, né, como pessoas, ser humano que nem nós, para que a gente possa se igualar, né? Então, sacrificar o orgulho e a vaidade para que o bem nos domine em plenitude é dever de todo cristão. Reconhece-se o verdadeiro espírita cristão pelo esforço em domar as suas más inclinações.
Ninguém é perfeito, só Deus. Mas aquele esforço que fazemos em nos tornarmos pessoas melhores, né, nos aproxima mais do Cristo. Para que é muito difundido esse nome cristão, né? Mas será que nós somos realmente cristãos? Seguidores do Cristo? Estamos refletindo, né? Será? Vivemos em um mundo de provas e expiações, por isso estagiamos em estado de equilíbrio. Ora entre o bem, ora entre o mal. Ora entre a luz, ora entre a treva. Estamos sempre nessa corda bamba. E é natural que assim seja, porque estamos aprendendo. Quando a gente começa a observar uma criança que está aprendendo a caminhar, ou mesmo a falar, né? Tropeça nas palavras, tropeça nas pernas. E nós somos assim, somos umas crianças ainda aprendendo a ser humano, a ser cristão. E então tem horas que a gente, né, pende mais para um lado quanto para o outro. Mas o que nós não podemos deixar é de ser bons uns com os outros, né, para poder chegar a Deus. Eu até tinha feito um gráfico aqui, acabei esquecendo de fazer para deixar aqui para ele. Então eu fiz assim, como se fosse uma escadinha, né? O mal, o bem, a sombra, a luz, mal, bem, sombra, Deus. É o nosso objetivo. Uma hora a gente chega lá. E para Deus não existe tempo. Nós temos a eternidade pela frente. Podemos sim exercitar. E também não podemos, que aquela questão do auto-perdão também, não precisamos estar o tempo todo batendo no peito, minha culpa, não. Deus não quer isso. Deus quer que a gente haja, né? Porque a vida é dinâmica, nós precisamos desse dinamismo, de trabalhar o bem, no bem. Então, falando sobre, né, a vingança e a cólera, nós vamos ver que a vaidade nos leva a crer que nós somos melhores do que na realidade somos. Então nós não somos melhores que ninguém e estamos em aprendizagem, então em construção. Aí eu lembrei da Semana Espírita, quem participou sabe, né? Aí um dos colegas lá falou que a gente anda com uma plaquinha assim, em obras. Estamos em construção. Não podemos ser tão exigentes, estamos aprendendo. Então, não podemos exigir que sejamos melhores do que realmente somos, mas também temos que nos melhorar, não podemos nos acomodar. A vingança, o orgulho ferido, o rancor, a mágoa e todos os outros sentimentos negativos só nos fazem mal. Se nesses momentos pudéssemos nos ver a sangue frio, nos olharmos num espelho, na hora de raiva, na hora de irracividade, nós teríamos medo de nós mesmos. Ou nos acharíamos ridículos. Quando temos esses sentimentos, abrimos as portas para a nossa mente e os nossos corações, para que outras tantas mazelas e doenças que nenhum de nós gostaria de enfrentar. Nós sabemos que muitas doenças do corpo vêm da alma, dos nossos pensamentos. Então nós temos que, como Jesus recomendava, vigiar os nossos pensamentos. Sem falar que do nosso campo vibratório, que é a aura, que aqui o nosso campo, né, vibratório, fica impregnado desses fluidos negativos, dando assim margem para que irmãozinhos desencarnados, nossos credores, diga-se de passagem, nos influenciem a seguir por um caminho não muito correto e por nossas tendências nos levarem a agir em contradição com o exemplo e os ditames do Cristo. Todo sentimento de cólera ou vingança, mesmo pequenos revides que nutrimos contra os outros, tenhamos a certeza que retornará para nós, em forma de desarmonia e desequilíbrio.
como nós vimos ali no Evangelho, né? No capítulo 9. A cólera, o desejo de vingança, são como um fel. Vão amargando do princípio ao fim. E essa vibração revela a nossa condição evolutiva, nosso estado íntimo de equilíbrio ou desajuste, paz ou violência, calma ou irritação. E outros sentimentos se exteriorizam através de ondas mentais energéticas que cada ser emite. A gente sabe, às vezes a gente chega perto de uma pessoa, tem aquela vibração boa, sente aquela vibração, né? E o contrário também é verdadeiro. Então são vibrações que o ser humano, todos nós emitimos. E dependendo da sensitividade da pessoa, sente mais ou menos essa vibração. Isto é possível, né, que a gente consiga emitir essas energias boas, basta estarmos receptivos para que o bem se aproxime de nós. E o inverso também é verdadeiro, receptivos para o mal. E Richard Simonetti gostava de dizer, né, praga de urubu não mata cavalo gordo. Né? Por mais que nos queiram mal, se a gente está receptivo para o bem, o mal se afasta. Né? E é isso que nós temos que trabalhar em nós, né? Para que nenhum mal chegue até nós. Pensamento é vida e força vibracional. Tudo que pensamos, falamos ou colocamos em prática fica na psicosfera, no ar. Por isso esse sentimento que a gente tem, né, com relação às outras pessoas. Havendo sintonia, há ligação. E, consequentemente, uma conexão. Falamos ou colocamos em prática, fica ligado. Tudo que falamos ou colocamos em prática fica ligado. E cedo ou tarde retornará para nós, ou para os que nos rodeiam. Muitas vezes nós não somos receptivos nem para o bem nem para o mal. Nós, né? Tem gente que diz, sou corpo fechado. Eu ouço muito isso aí, sou corpo fechado. Mas às vezes uma pessoa que a gente quer muito bem, ou uma criança que é mais sensível, recebe toda essa carga energética. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, com os nossos pensamentos. A sugestão, né, de leitura, todo esse capítulo é muito bom, a instrução dos Espíritos, né, o capítulo do Evangelho, o capítulo 12, os irmãos prestar atenção, né, que é o do 7 ao 10. Tá? Fala sempre sobre essa etapa nossa que nós temos que começar a aprender a lidar com isso. Que tem assim, ó, às vezes a gente tem muito escrúpulo de falar as coisas, nós temos que falar, tanto do bem quanto do mal, porque ele existe. O conhecimento nos protege, então nós temos que ter conhecimento. Né? Quando entendemos que estamos aqui apenas de passagem, que a verdadeira vida é o mundo espiritual, estes contratempos, contrariedades, desavenças, pouco nos importam, pois não mais nos magoam, nem interferem na nossa vida terrena. E a perseverança nos postulados que abraçamos nos dará forças para reagirmos e assim exercitarmos a humildade, aquela que Jesus deixou expressa no Pai Nosso. Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O desejo de vingança, se não encontrando guarida em nossos corações, superando desavenças por menores que sejam, estaremos evitando problemas para hoje e para o futuro. Por que para o futuro? Nós vimos ali adiante que a nossa verdadeira vida é a espiritualidade.
E nós temos, como aparece no Evangelho, os inimigos desencarnados. E quando eles desencarnam, já não tem mais a proteção da matéria ou o impedimento da matéria, né? Jesus recomendava que nós devemos nos reconciliar com os nossos irmãos enquanto estamos com eles na jornada. Justamente por isso. Ele quis nos alertar exatamente sobre as consequências de uma simples discórdia se tornar uma inimizade futura. Quando o ser humano ainda não conquistou o conhecimento e se sente lesado ou passado para uma outra dimensão, arvora-se de justiceiro. Quem conhece a doutrina espírita e principalmente quando a gente trabalha na mesa mediúnica com os desencarnados, a gente sabe muito que eles se manifestam como justiceiros. Eles querem justiça. E muitas vezes, como não têm a capacidade do entendimento ainda, eles acabam interferindo na vida dos encarnados. Então, por isso que Jesus recomendava que nós temos que nos reconciliar ainda enquanto estamos com os nossos irmãos da jornada. Suas dores de alma e as frustrações vão além do corpo físico, tornando-se vivas e superlativas, porque eles estão desencarnados, causando um maior rancor e desejo de vingança. Às vezes não sabem nem do que, nem de quem. Basta que achem um campo propício. Muitas vezes também, quando a gente está na mesa mediúnica, né, seu Júlio diz assim, eu encontrei essa pessoa e vim. Se manifestam na mesa porque eles encontraram uma pessoa vindo para cá e vieram, eles encontraram um campo propício. Não quer dizer que fosse do mal ou do bem, mas eles se acoplaram ali pelo campo vibratório da pessoa que estava vindo, no caso o médium, né? Estava vindo aqui para a casa espírita. Mas ainda bem que vieram para cá, né? Porque aqui é o lugar. Nossos irmãos desencarnados que estão perdidos têm que vir para cá, para serem ajudados, esclarecidos como nós, que viemos aqui, né? Às vezes, então, eles não sabem, né? O que eles querem exatamente. Eles querem ajuda. E aí entram em sintonia quando estamos em desequilíbrio. E quando não estamos vindo para o centro espírita, nos encontram na estrada da vida. Ou às vezes mesmo dentro do nosso lar. Quando nós estamos desequilibrados emocional e moralmente. Aí acontece a simbiose, né? Que aí a gente chama, no caso, de obsessão. Quando não procuramos o recurso ou damos guaridas para, né, os maus pensamentos. Por afinidade e também por débito. Nos vemos enredados em sentimentos e sintonias que jamais antes experimentamos. Aí a gente está pensando, mas isso não é meu, por que eu estou me sentindo assim? Então, o ideal é não termos inimigos para quando estivermos na mesma jornada, aqui ou no mundo espiritual, não corrermos o risco de reencontrarmos ou de nos encontrarem, né? Como persona não grata. Só existe uma moeda para que paguemos os nossos débitos. Qual que será? O amor, né? Esta é a única moeda. Aquele que Jesus nos ensinou. E com ele, o perdão. Eis a profilaxia, eis o remédio, né? Então, o amor, na sua acepção da palavra, esse que Jesus nos ensinou. Tá? Então, nós sabemos que o amor é muito decantado, né, gente? É cantado na lua cheia, né? Os namorados, coisa e tal. Mas o verdadeiro amor, aquele amor que olha o irmão de jornada como igual, como filhos de Deus que somos, né? Que não há diferença
de raça, etnia, cor, né, de posição social. Somos todos filhos de Deus, todos irmãos. Nós podemos, então, combater a ignorância educando o ignorante. Já nos diziam os espíritos, e tá, não sei se foi Kardec que disse, não quero mentir aqui, que a educação é a chave para a evolução da humanidade. Será mais pela educação do que pela instrução que progredirá a humanidade. É mais ou menos assim a frase. E é uma verdade. Então, todo aquele que já tem o conhecimento tem o dever de esclarecer o ignorante. Aquele que ignora, né, as coisas de Deus, as coisas da vida, as coisas do amor. Combater o ódio e a vingança amando incondicionalmente. Muitas vezes ainda não temos essa capacidade, porque sabemos que o Cristo nos pediu, né, que a gente ama os nossos inimigos, não é muito fácil. Mas a gente pode, pelo amor, que é a única moeda, terceirizar. Podemos fazer um benefício a alguém, né, para que a gente possa, então, alcançar essa moratória, digamos assim, né, do perdão, do auto perdão também. A nobreza de caráter é a profilaxia, que eu falei antes, a prevenção para os males da alma. Não se apagam incêndios jogando combustível em cima. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos que ter uma fé incondicional de que Deus não nos abandona. Claro que Deus não vem se manifestar aqui na nossa frente, muito menos Jesus, que é um espírito crístico. Mas Ele usa cada um de nós como um instrumento de manifestação. E nós temos que ter olhos de ver, coração de sentir. Cada um de nós é um instrumento divino. Então, por isso, a nossa reflexão, temos que prestar atenção como é que nós estamos agindo, se estamos realmente sendo, né, cristãos. Quando realmente estivermos reformados para melhor, que é a chamada reforma íntima, nós estaremos então capacitados de ser realmente cristãos. Esses sentimentos de vingança, a mágoa e os melindres passarão distante de nós, não mais nos atingirão e nem seremos usuários, né, desses sentimentos. Encontrarão um espírito fortalecido pela oração, pela fé. Errando, aprendendo, caindo, levantando, é bem verdade, mas dispostos a reparar os erros cometidos. Este propósito é o fundamental. Temos que ter a disposição de nos melhorarmos. Assim sendo, todos que se aproximem de nós, encarnados ou desencarnados, sentirão a presença amiga do Mestre e hão de querer, sim, ficar ao nosso lado, mas para juntos crescermos, sendo cada vez mais fraternos, tanto as pessoas encarnadas quanto os desencarnados. Por isso, meus irmãos e irmãs, façamos todo o bem que pudermos, doemos todo o amor que tivermos e Deus fará o resto. Muito obrigada e que assim seja. Nós vamos agora para a interação com os lares. Que você se concentre para enviar pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda, no lugar que estiver. A nossa irmã vai prosseguir agradecer. Amado Mestre, queremos agradecer a oportunidade da reflexão, o amparo do mundo espiritual que está todo à nossa disposição e pedir por todos nós, por aqueles que
que já partiram para a verdadeira vida, pelos nossos entes queridos que já foram para a espiritualidade, que preparem o terreno para quando chegar a nossa vez. Pedir ao nosso anjo da guarda que nos ampare sempre. Jesus, queremos pedir por aqueles que ainda não te conhecem, por irmãos nossos que estão nos asilos, nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, em um leito de dor, pelas crianças órfãos, principalmente, Jesus, pelos órfãos da pandemia. Sabemos que muitas crianças nossas ficaram órfãos por causa desta pandemia, que eles encontrem uma mão amiga, um lar que os acolha. Queremos, Jesus, pedir pela nossa casa, pelo nosso lar, que cada aposento da nossa casa seja magnetizado por esses fluidos de amor, de saúde, de harmonia e paz. Que se algum irmãozinho desencarnado se encontre no recinto do nosso lar, que venha para essa casa de amor, para ser ajudado e amparado. E todos aqueles nossos entes queridos que lá se encontram, que recebam um abraço fraterno e esses fluidos de paz e de equilíbrio. Mestre querido, retornando aqui para esta casa de amor, queremos agradecer mais uma vez. Muito obrigada, Jesus. Não dispensa o amparo dos nossos anjos da guarda, que eles possam estar sempre junto conosco. Que essa equipe amorável de Eurípides Barçanufo possa estar sempre nos intuindo, nos amparando, e que a gente possa ir para os nossos lares com a consciência tranquila do dever cumprido. Muito obrigada e que assim seja.